Com a permissão de Deus, estamos iniciando mais um Diálogo Espírita. Hoje temos o quadro Reflexões de A a Z, trazendo mais algumas palavras iniciadas pela letra D e que guardam alguma relação com a doutrina espírita. Estes temas são dramas, dúvida e dádivas. Conhecemos os dramas do teatro e do cinema como representações ficcionais ou não das experiências humanas. É muito comum se ouvir falar em fatos dramáticos nas vidas das pessoas. Por que essas ocorrências, extremadas às vezes pelas tragédias pessoais, se abatem sobre uns e não sobre outros? Passando ao item seguinte, você que nos assiste, só para ficarmos em alguns poucos exemplos, tem alguma dúvida sobre a sua alma e o futuro dela, sobre Deus, sobre a morte? Muitas, não é mesmo? Mas não se preocupe, você não é o único, você não é a única. Todos nós temos muitas dúvidas, porque é um processo natural, porque não somos possuidores de todo o conhecimento. Aliás, a nossa ignorância é tão vasta que um dos maiores sábios da humanidade, em certa ocasião, admitiu: só sei que nada sei. O problema não é admitir a ignorância, é se conformar com ela. Por isso, a dúvida não é um mal em si, mas um sinal de humildade. E o próximo passo é a busca da luz da verdade. Quanto à dádiva, nos informa o dicionário que é o ato ou efeito de dar espontaneamente algo, de material ou não, a alguém. É presente, oferta, um mimo, um brinde. Aqui, o nosso raciocínio cabe na definição de dádiva de Deus, como a própria vida, por exemplo, ou a bênção de um lar, a saúde ou os filhos. Diálogo Espírita número 560 começa agora. Prezadíssimos amigos, nosso Reflexões de A a Z de hoje começa com a palavra dramas. O que dramas tem a ver com a doutrina espírita? Bom, eu até falei na abertura que a gente tem o contato, é familiarizado com os dramas, as representações no teatro, no cinema, etc. Mas fala também justamente porque a ficção tende a refletir a realidade das pessoas. Então, os dramas pessoais têm muito a ver com a doutrina espírita, porque a doutrina espírita oferece possíveis explicações, possíveis soluções também para os grandes dramas que às vezes as pessoas se interrogam o porquê das coisas. Eu vou começar aqui com a Andréia para fazer a primeira introdução sobre isso aí. Andréia, o que você tem para falar a respeito aí? Como é que a doutrina espírita encara esses dramas pessoais? Existe de vários níveis, né? Aqueles mais leves, as pessoas que até dramatizam aquilo que não é uma coisa simples, né? Exageram, mas existem aqueles muitos, né? Verdadeiras, até eu coloquei lá que às vezes passa do drama para a tragédia, né? Exato. Então, o drama é toda situação que envolve conflito, que envolve dificuldade, que envolve, coloca a pessoa em situação de estresse, não é verdade? E nós todos passamos por algumas situações assim, algumas situações, porque são várias, né? Todos nós temos coisas para contar. Se a gente senta com um colega, com um amigo de trabalho, com um familiar ou com um amigo pessoal, geralmente a gente vai falar dos nossos dramas pessoais, não é verdade? Só que pela doutrina espírita nós temos causas primárias, né, dessa vida ou de vidas passadas para explicar esses conflitos, esses dramas. Muito acontece pela nossa vivência, pela forma como a gente encara os desafios, as dificuldades que nós temos aqui no mundo terreno. Se a gente encarar cada dificuldade como um processo natural da vivência humana para nós evoluirmos, para desenvolvermos nossas capacidades, então não se torna um drama.
Mas às vezes nós não entendemos dessa forma, nós exageramos, então aquilo tem uma dimensão maior. A gente chama de drama por conta disso. É difícil entender assim no dia a dia, né, a palavra drama, porque quando nós buscamos o significado dessa palavra, a gente se depara muito, né, com a parte do teatro, das encenações, dos filmes, das cenas, da parte artística, né? E no verbo, no dizer popular, né, no senso comum, nós falamos que estamos fazendo um drama quando estamos exagerando uma situação. Então, a doutrina, ela busca entender as causas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos as aflições, né, a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas de vidas passadas. E aí a gente entende que é um exercício. Nós precisamos entender e lembrar disso. Nada nos acontece por acaso, na realidade não é um drama. São experiências mais difíceis e realmente quando a gente busca na vida atual, encontra as causas, né? Um problema familiar que começou lá alguns anos atrás, seja envolvendo os cônjuges, pais e filhos, ou com pessoas que são próximas, parentes próximos, mas que já não estão no mesmo teto. E às vezes a gente lembra que os próprios problemas conjugais, eles muitas vezes estão incubados ou vêm se desenvolvendo, vêm se formando ao longo de muito tempo, para de repente explodir numa crise grave, né? Então, mas aí ainda tem uma explicação, então é mais fácil para as pessoas assimilarem. Não, eu errei lá atrás, eu não deveria ter me envolvido com aquela pessoa, coisa desse tipo assim. Agora, o problema é quando as coisas residem em vida anterior, que o esquecimento, ele é muito bom, ele é necessário, é um lenitivo de Deus, que Deus nos concede. Porém, tem esse empecilho, impede que você automaticamente entenda o porquê do que está acontecendo. Por isso a doutrina espírita vem em nosso apoio, vem em nosso socorro, para dizer, não, tudo bem, você pode até não lembrar, mas tenha fé em Deus, acredite que a lei funciona dessa maneira e um dia você vai entender melhor. Então tente tratar esse problema assim, 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 né? Com bastante fé, com perseverança, com paciência e por aí afora. Mais ou menos isso? Sim, e também lembrando que cada pessoa, ela sente a sua dificuldade, ela tem a sua dificuldade, ela enfrenta de um jeito. Tem pessoas que conseguem ser mais resignadas, são espíritos que estão mais preparados, vamos assim dizer, para passar por aquela situação. E outros têm mais dificuldade e fazem verdadeiras tragédias, né? Ao invés de pensarmos assim, puxa, essa minha dificuldade aqui, vamos ver o que eu estou aprendendo. Mas é muito complicado. E devemos lembrar, nós que estamos a caminho, de não julgarmos, porque cada um sabe como que sente a sua dor. Então nós devemos procurar sempre palavras de incentivos, né, para que aquela pessoa possa passar por esse drama sem tragédias, né? Então não julgueis, mas nós devemos, sim, através da doutrina espírita, trazer esse esclarecimento, que nada é por acaso, ninguém está passando algo desnecessário. A justiça acontece, existe, Deus é amor e é justiça. Né? Isso está ligado à nossa existência passada ou pode ser nessa mesmo. Né? Então nós devemos prestar atenção no nosso caminhar. Isso mesmo. Bom, já que a Mariana encerrou o primeiro item, eu vou começar novamente aqui com a Andréia para falar sobre dúvida. A palavrinha simples, mas eu tenho certeza que você como é que ficam as dúvidas, as nossas múltiplas dúvidas? Gera muita dúvida, né? Começa a gerar dúvida quando você busca o conceito de dúvida, né? É um conceito filosófico, né? Exato. As dúvidas, elas servem justamente para que a gente busque a verdade, né? Se a gente não tivesse dúvida, tivesse só certezas, então acho que a vida até seria meio sem graça, porque já estaria tudo resolvido, né? Inclusive no item anterior que a gente comentou, né? Se a gente soubesse a certeza
o que a gente fez, com quem que fez, por que errou, era mais simples. Não teria dúvida. Não teria dúvida. mas eu gostaria que você falasse assim, né? Porque eu coloquei lá que Sócrates, né, afirmou que só sei que nada sei. Então imagine nós, como eu coloquei lá, na nossa vasta ignorância, né? Exato. O fato é que nós temos muitas dúvidas, né? Que a dúvida vem de um questionamento e ele é necessário porque o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Então nós estamos numa trajetória. Nós não temos só um corpo biológico, um corpo que se relaciona com outra pessoa no mundo, né? Que é o social, sociocultural, melhor dizendo. Nós temos um espírito que tem muitas vivências em outras vidas, né? Tem essas causas de outras vidas, tem a da vida atual. Então, ao longo da nossa caminhada, tem muitos questionamentos. E a própria forma humana, esse processo humano faz com que a gente tenha muitas dúvidas. A dúvida sobre o ser, a dúvida sobre a vida, sobre o que será no futuro, sobre o que não será no futuro, né? Então, quando nós buscamos entender a doutrina, ela traz todas as explicações racionais, né, científicas, porque essas explicações, elas passam pelo crivo da ciência. Então, nós não temos mais tantos questionamentos quando a gente começa a entender o porquê de cada coisa, como o seu Wilson falou, a Mariana falou anteriormente também, né? E aí as dúvidas diminuem. A dúvida do ser humano, todos nós as temos, mas a gente tem também toda essa doutrina maravilhosa que pode nos auxiliar e sempre. E temos que aceitar também com humildade, não só que a gente desconhece muitas coisas, mas de que muita coisa nós não temos condições intelecto-morais para compreender. Então, é aquela história, muita luz jogada de enxofre em cima de uma pessoa acaba deixando cega, a pessoa ofusca, ela não enxerga. Então, a verdade absoluta, o nosso espírito, a nossa alma, no estágio de desenvolvimento em que nos encontramos, nós não temos condições de absorver toda a verdade. Então, temos também que aceitar certos limites. Os espíritos falam que para nós ainda falta o desenvolvimento de um outro sentido, um sentido que nós desconhecemos, que não é nem do corpo físico e nem do espírito por enquanto. Enquanto nós não atingirmos um certo nível, a nossa compreensão ainda é bastante limitada. Mariana, e dádiva? A dádiva é aquele ato, né, de ofertar alguma coisa para alguém, né? Então, a dádiva, qual é a maior dádiva que nós temos como espíritos? A vida, né? A vida. Oportunidade preciosa, né? Isso, a vida, a oportunidade, a reencarnação, para podermos crescer, evoluir, reparar o que deixamos para trás. Então, a maior dádiva é o amor de Deus por todos nós. E nós podemos também ofertar àqueles que caminham conosco as dádivas da amizade, de um bom conselho, né? Mostrar-lhe o caminho da experiência que já tivemos e auxiliar esse irmão, né? Então, a dádiva é toda a oportunidade do bem, de fazer o bem e de se sentir bem. É de levantar pela manhã e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos, de oportunidade de fazermos diferente, de fazermos melhor. Cada dia é um presente de Deus, né? Eu, pelo menos, encaro assim, porque é tanta coisa que a gente precisa aprender, voltando ao saber e não saber, ignorar, né? Que a vida realmente é curta e por isso que muita gente fica um pouco perdido. Pois é, mas eu queria fazer tanta coisa, tantos projetos, ou aquela pessoa desencarnou ainda com tantos sonhos, com tantas coisas a realizar, coitadinho e tal. Então a gente, com o conjunto, o estudo da doutrina espírita, o estudo sistemático da doutrina espírita, Allan Kardec alerta muito sobre esse ponto,
sobre a necessidade de se estudar a doutrina espírita de maneira constante, metódica. Não é dar uma lidinha no Livro dos Espíritos, de vez em quando dar uma folhada numa página do Evangelho. Isso não é o espírita formado. Ele pode até ser simpatizante e tal, pode até ter a conduta moral dele boa, ninguém discute isso aí. Uma coisa independe da outra, mas o conhecimento doutrinário para ter uma visão ampla sobre a vida, sobre essas dúvidas todas que a gente está falando, precisa ter um estudo sistemático da doutrina. Então as coisas começam a se fechar. Quando você vê lá a questão 900, uma hipótese, né? Uma questão lá 900 e tanto com uma outra 73, de repente os assuntos estão conectados e você entende melhor tanto uma como outra. E o Livro dos Espíritos são 1019 questões. Você quer falar um pouquinho sobre dádiva? Eu quero, sim. Eu acho importante a gente começar a entender também que todo esse treinamento, né, é diário. Então, uma pessoa que não reconhece, por exemplo, os bens que, como a Mariana falou, da vida, né, o que Deus nos dá, por exemplo, o próprio fato de respirarmos, de podermos respirar, né? É uma dádiva, porque tantas outras pessoas têm problemas graves que precisam de aparelhos para respirar. Exatamente. Quando a gente não consegue se locomover, o ter essa capacidade é uma dádiva. Quem não consegue também é uma dádiva, porque está espiando. A gente vê nessa, André, interrompendo um pouquinho, aquela prece que o Divaldo Pereira Franco costuma fazer ao final das suas conferências, né? Só do corpo, porque ele enumera todas as partes, uma por uma, né? Então, só ali, quanta dádiva, porque realmente tem gente que, como você falou, não tem mãos, outros não andam, outros não enxergam, outros não ouvem, né? Outros não tem um lar para que ele fala, né? Não tem um lar para se recolher, essa coisa toda. Então, só ali, quanto motivo a gente tem para agradecer. São dádivas que a gente recebe, mas recebemos, na verdade, muito mais, né? O tempo todo, né? Estar aqui é uma dádiva. Com certeza. Comemorar o aniversário da Maria Ana é uma dádiva, né, Maria Ana? Entregou, Maria Ana. Então, estamos aqui todos com essa dádiva de Deus. Verdade. Mas comemorar mais uma, no caso da Mariana, é mais uma primavera, né? Realmente é uma primavera. Tem muita gente que fala que uma primavera no inverno aí não funciona, né? É só no outro ano. Mas realmente é uma bênção, né? Nós estamos aqui ainda reencarnados. Um abraço a todos. Você conhece o Clube do Livro Espírita de Curitiba? Com ele, você tem descontos de até 60% no preço de capa. E a cada 2 meses, recebe 1 ou mais livros em seu endereço. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa e ainda ganhe uma assinatura do jornal Comunicação Espírita durante o período de 1 ano. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Associe-se e contribua para a manutenção do programa Diálogo Espírita. Olá, amigos! No quadro Presença Literária de hoje, vamos falar de uma preciosidade que é um livro que foi escrito o ano passado, ou melhor, editado e lançado o ano passado, em 2022, pela editora Jardim das Oliveiras, pelo autor Alberto Almeida. Eu vou me permitir ler um pedacinho da biografia dele, que é muito extensa, e para não cometer nenhum erro, né? Então eu vou pegar a capa do livro aqui. O Alberto Almeida é, na verdade, Alberto Ribeiro de Almeida. Ele nasceu em Belém do Pará, onde graduou em Medicina pela Universidade Federal do Pará. Em face das suas múltiplas especializações, ele atua como médico, homeopata, psicoterapeuta, envolvendo a terapia regressiva de vidas passadas, psicologia transpessoal, dinâmica energética do psiquismo, constelação familiar, dinâmica de grupos e terapia familiar sistêmica. Além disso, ele é conferencista nacional e internacional e autor de vários livros. Esse é o livro mais recente que eu saiba do Dr. Alberto Almeida.
Ele também é diretor da Associação Médico Espírita do Pará e do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, para o qual destina todo o resultado das vendas de seu acervo, bem como das vendas desse livro. Bem, eu disse que é uma preciosidade porque nos dias de hoje é muito importante que nós aprendamos a perdoar. E aqui nesse livro, Alberto Almeida traz um caminho didático e ele fala no início do livro que o livro foi formatado para seguir passos para o perdão. Então, à medida que ele vai avançando no texto, que começa com o conceito de perdão, ele vai desenvolvendo, então, as questões do perdão para o corpo físico, o perdão para o outro, o perdão para familiares, o perdão quando a gente precisa perdoar alguém do trabalho, diversas facetas do perdão. E trabalha também o auto-perdão. Quando ele começa o livro, ele já vai trazendo, por exemplo, uma escala, né, de conceitos que vão tornando-se, à medida que o livro avança, tornando-se um pouco mais complexos. Então, no capítulo 1, por exemplo, ele começa com o que é o perdão e o que não é o perdão. E aí ele vai falar do que geralmente está ligado às dificuldades que a gente tem de perdoar, né? Que é sentir culpa, né? E quando a gente sente rancor, o ressentimento, então ele explica um pouco sobre o ressentimento, sobre ficar guardando mágoas da pessoa ou das ações que fizeram com que você guardasse esse ressentimento ou essa dificuldade de perdoar. E ele fala também do que está por trás, o porquê dos remorsos e dos rancores. Aqui ele trabalha um pouco nesse capítulo, ele fala um pouco das dificuldades morais que nós temos, né? Ainda não evoluímos o suficiente para ser o perdão como uma forma normal, uma forma que a gente vai fazer sem esforço. Chegaremos lá em algum momento, mas nesse momento, pelas nossas dificuldades morais, é que temos esses entraves com relação a perdoar-se, num primeiro momento, e depois perdoar o outro. Aí ele vai falar da consequência do não perdão, né? E aí nesse capítulo, que é um pouco mais detalhado, ele traz as consequências psicoemocionais, né? E das consequências biológicas. Por que que perdoar é importante? Por que que com Jesus o fardo é mais leve? Porque nós devemos seguir as orientações do Cristo para o perdão. Então, é um livro primoroso, ele não é um livro de difícil entendimento, ele tem uma leitura bastante simples, ele tem uma forma de escrita bastante didática, traz alguns trechos do Evangelho, né? Traz algumas passagens de Jesus e ele vai fazendo então ele costura um texto muito gostoso de se ler. Então fica a dica do livro do autor, do Dr. Alberto Almeida, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Muita paz, amigos. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa desta edição, a reencarnação sob diversos aspectos. Editorial, O Lado da Luz, Em Trocando em Miúdos, Educação, Oração e Mudanças, aforismos que enriquecem a alma. E ainda uma abordagem especial sobre as doenças mentais à luz da doutrina espírita. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, nós vamos conversar sobre as paixões. Esse tema me desperta atenção porque quando nós falamos de paixão, normalmente você lembra ou daquele entusiasmo amoroso, né, que acaba em 18 meses, ou das subordinações a apelos, muitas vezes materiais, que escravizam a criatura. O conceito de paixão na nossa mente muitas vezes está ligado a coisas negativas.
Etimologicamente significa o quê? Né? Um forte apego, uma vontade acrescida em direção a um objeto, em direção a uma meta, em direção a um desejo ou uma finalidade. Entretanto, no Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho muito interessante que sempre me chamou a atenção, que diz assim: 2 sistemas se defrontam sobre o cuidar do corpo e do espírito. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 coisas insensatas, tanto uma como a outra. E acrescentam: ao lado desses 2 grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Esse trecho nos mostra que até os espíritos superiores acreditam que um dos grandes males da humanidade é a indiferença. E pessoalmente, à medida que os anos passam, eu verifico cada vez mais que isso me parece verdade. Quando nós examinamos as questões doutrinárias, quando nós examinamos as questões sociais, nós verificamos que os grandes criminosos são poucos, mas que eles triunfam e as grandes maldades se instalam contra a humanidade pela indiferença da maioria, que não quer se incomodar. Talvez até mesmo o Holocausto foi possível porque grande parte de um povo não se incomodou de ir atrás da informação correta e não reagiu. As grandes tragédias, a indiferença pela qualidade do ensino público triunfa porque as pessoas fazem o possível, quando tem influência, poder social, poder econômico, para tirar os filhos da escola pública. Então, o que prejudica realmente a humanidade? Na sua maioria, a indiferença. E o que é a paixão? A paixão é o oposto da indiferença. É o apego, às vezes exagerado, por determinados objetos de desejo, de ideal, de finalidade. Fui consultar o Livro dos Espíritos na questão 907, em que Kardec propõe: será intrinsecamente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E os espíritos respondem: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso delas é que causa o mal. Portanto, meus amigos, segundo a doutrina espírita, é possível usar essa nossa vontade, esse nosso entusiasmo, a nossa paixão para a realização das obras do bem. O que não deveria acontecer é nos acomodarmos na indiferença ante a dor dos nossos irmãos, a necessidade dos nossos vizinhos, o sofrimento, a solidão dos nossos familiares. O trabalho com Jesus nos conclama a sermos tudo menos indiferentes, a nos apaixonarmos pela causa do bem, a nos dedicarmos às boas obras com todo o nosso empenho, sem sermos daqueles que são mornos, indiferentes e que não se empenham naquilo que fazem. Acreditamos que amar ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, implica em apaixonar-se pelas tarefas que nos competem, dominando a paixão racionalmente, permitindo que ela seja um bom servidor, que nos dá forças para alcançarmos as nossas metas, mas nunca nosso Senhor, nunca dona da nossa vontade. Portanto, apaixonar-se pelo bem nos dá a direção, a força e o rumo. Jesus disse: vós sois a minha paixão. E ele era o amor por excelência. Muita paz.